Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a entrevista. Olá, querido intérprete, tudo joinha? Bora lá fazer uma entrevista? Objetivos. No alvo da nossa aula temos ler e interpretar um trecho de uma entrevista, reconhecendo elementos característicos do gênero. Sistematizar conhecimentos cotidianos relacionados à temática. Desenvolver a capacidade argumentativa. Como é que tem sido a tua relação com o meio ambiente? Será que você tem boas práticas? E mais, o que pode ser aprimorado, ou seja, aperfeiçoado? Reflita sobre isso e crie uma tabela de hábitos com seus colegas usando o Jamboard. Faz aí, eu já volto ver contigo a tabela. Conseguiu acessar o Jamboard, criar sua tabela? Sua tabela com hábitos que devem ser aprimorados, né? Quais são as boas práticas, é importante. Para além, né, da sua relação com o meio ambiente, o que é preciso contextualizar aqui? Se a questão do reaproveitamento da água, da poluição, né, do destino correto às sobras, ao que você tem para descartar, está sendo feito de acordo. Por exemplo, será que você tem separado o lixo corretamente? Orgânico, reciclável, dentre outras questões que abrangem o meio ambiente como um todo. Como tem sido para você reciclar a água? Será que você reaproveita a água? Qual que é a sua concepção de meio ambiente? Na entrevista, publicada pela revista Galileu, no Globo, nós teremos o contato, então, através aqui da autora Larissa Lopes, sobre o que percebemos do meio ambiente. Vamos à leitura? Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Em entrevista a Galileu, a empresária especialista no combate ao plástico, Agostina Bessada, fala sobre o que podemos aprender sobre sustentabilidade com a pandemia. Abre aspas. 50 anos atrás, quando comecei a explorar o oceano, ninguém imaginava que pudéssemos fazer algo que prejudicasse, seja pelo que colocamos nele ou pelo que tiramos. Parecia, naquele tempo, ser um mar do Éden, mas agora nós sabemos e agora estamos enfrentando o paraíso perdido, disse a bióloga marinha Silvia Ar, uma das maiores especialistas do mundo na área, durante uma palestra no TED. As palavras marcaram Agostina Bessada, empresária argentina. Abre aspas. Como podemos continuar fazendo as mesmas coisas com a natureza sem tomar responsabilidade nessa situação? Questiona Bessada. Estamos mandando espaçonaves ao espaço e não podemos fazer melhor do que isso? Podemos. Só precisamos nos comprometer e nos esforçar para estruturar uma nova forma de nos desenvolver como sociedade, criando sistemas de produção mais sustentáveis, defende. A empresária também é fundadora e co-diretora da Unplastfi, uma organização latino-americana que utiliza educação e ações de alto impacto para conscientizar a população. Em entrevista exclusiva a Galileu, Bessala fala sobre consumo consciente, mudanças de hábito e ativismo em termos de pandemia. Confira!
A pandemia não deu trégua para o meio ambiente. Enquanto a fiscalização é prejudicada por conta das recomendações de saúde, o desmatamento da Amazônia bate recordes. O que podemos fazer para evitar isso? Sempre haverá pessoas que tirarão vantagem de situações como essa para continuar explorando os nossos recursos. Momentos como este deveriam mostrar que, em algum ponto, somos todos iguais. Somos da mesma espécie e sofremos as mesmas ameaças. Não estamos separados da natureza. Uma vez que percebemos isso, podemos demandar melhorias das autoridades, fazer parte da solução. Acho que podemos usar esse momento para pensar em como podemos melhorar. Como podemos criar um novo modelo de desenvolvimento que não dependa da máxima exploração? Consumir responsavelmente, selecionar os produtos que compramos, nos informar e apoiar organizações, reguladores e empresas que estão nessa luta são algumas formas de reverter o cenário. Como podemos sair da pandemia mais conscientes e ativos do que somos hoje? Uma coisa interessante que tem acontecido durante a quarentena é que algumas pessoas começaram a estar mais antenadas do seu desperdício. Dentro de nossas casas, estamos vendo quanto lixo produzimos, qual é o nosso impacto no planeta. O que eu sugiro é que percebamos que todos somos o meio ambiente. Este é o primeiro passo. O segundo é se informar sobre o assunto. Por último, eu encorajo as pessoas a tomarem uma atitude. Podemos estar cientes do problema, nos informar, mas nada adianta se não começarmos a agir. É só uma questão de entender que nós podemos fazer parte da solução e descobrir como podemos contribuir para incorporar novos hábitos em nossa rotina para esse objetivo. A partir da sua experiência como diretora da Unplastic e pensando especificamente no problema ambiental dos plásticos, que hábitos podem ser integrados no nosso dia a dia para reduzir o seu consumo? Eu gosto de como você formulou a frase, porque quando as pessoas pensam sobre a questão do plástico, elas se lembram da reciclagem. Infelizmente, esta não é a única solução. Como as taxas de reciclagem ainda são muito baixas, não podemos confiar nela para resolver esse problema. O que nós sempre encorajamos a fazer na Unplastic é reduzir seu consumo e trabalhar a nossa relação com esse material. Pois o problema não é o plástico em si, mas o uso e o abuso dele. No geral, plásticos não são realmente necessários. Há sempre uma alternativa para substituí-los. Então, podemos começar por isso. Cada um de nós pode escolher desistir de um objeto. Especialistas têm apontado que máscaras e luvas podem se tornar novos agentes poluidores em meio à pandemia. Como devemos lidar com isso? O que eu sempre falo é que esse uso é compreensível, por se tratar de prevenção e combate a um problema de segurança e saúde pública. O que precisamos reduzir são os plásticos descartáveis que não são realmente necessários ou que podem ser substituídos. Também é importante nos antenarmos a como tem sido feito o descarte desses equipamentos de proteção, evitando que sejam despejados na natureza, nos oceanos. Além das vantagens para o meio ambiente, o consumo consciente também pode trazer benefícios à economia, que vive em crise? Sim, a chamada economia circular trata de manter o máximo possível os recursos em uso no sistema. Neste caso, objetos reutilizáveis são circulares, porque eles substituem o lixo que geramos, mantendo-se na cadeia de consumo por mais tempo. Precisamos repensar o nosso sistema, como compramos, como projetamos operações, como produzimos.
Toda forma de desenvolvimento deveria envolver meio ambiente, economia e aspectos sociais. Perceberam a entrevista como aborda vários aspectos do meio ambiente? Você já tinha se questionado sobre plásticos? Você já tinha pensado sobre esse ponto aqui, ó, a chamada economia circular? E você, o que tem feito? Na atividade 1, nós temos aqui uma questão sobre a estrutura da entrevista. Lembrando que na entrevista eu tenho sempre a quem? Uma pessoa que faz a pergunta, o entrevistador, e a pessoa que vai responder a essas perguntas, o entrevistado. Então, aqui eu tenho no Releia a pergunta do entrevistador. Acompanhe. Além das vantagens para o meio ambiente, o consumo consciente também pode trazer benefícios à economia que vive em crise? Que a pessoa responde: sim, a chamada economia circular trata de manter o quê? Perceba, o máximo possível os recursos em uso no sistema. Nesse caso, objetos reutilizáveis são circulares, porque eles substituem o lixo que geramos, mantendo-se em cadeia por mais tempo. A entrevista poderia se limitar a responder apenas sim, mas ela traz outras questões para o debate. Quais questões? Então você vai analisar quais outras questões estão surgindo para o nosso debate. Percebeu? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Observou quais são as outras questões? Então, ele fala de uma economia circular baseada em quê?
na reutilização de materiais para sua permanência por mais tempo. Um exemplo disso, né? Por exemplo, você compra lá o shampoo e hoje você já tem, por exemplo, o refil. Então, o que acontece? Ao adquirir apenas o refil, aquela embalagem original, o porta-shampoo, você está salvando a natureza. Muitos produtos como sabão em pó, detergente, shampoo, sabão líquido, entre outros, já adotam essas medidas. E também alguns produtos vêm concentrados e com a embalagem para você diluir. Mas qual é a vantagem disso? Diminui o tamanho da embalagem, diminui o consumo. Apenas para ilustrar o que nós estamos falando de consumo circular, ok? A atividade 2, por que ela estava falando, né? Na atividade 2, olha só, a ideia é que você faça essa lista de ações que podem ser modificadas a partir do quê? Das reflexões trazidas pela pandemia. Então, com relação ao meio ambiente e à sua saúde, a pergunta era: como podemos sair da pandemia mais conscientes e ativos do que somos hoje? Então, mire bem o quadro. Está olhando? Então, ó, na primeira coluna, em amarelo, situação anterior, alimentação precária. Na segunda coluna, ó, reflexão na pandemia. Por exemplo, necessidade de mais saúde. Situação atual, alimentação saudável. Então, essa tabela, se você criar uma tabela como essa e for preenchendo outras linhas, você consegue fazer uma lista de ações para serem modificadas a partir das reflexões trazidas pela pandemia com relação ao meio ambiente e sua saúde. Como está a prática de exercícios físicos? Como está a sua mobilidade? A higiene da casa? Você consegue mensurar o seu próprio lixo, o quanto de lixo você produz diariamente? São algumas questões que podem nortear o seu trabalho. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a questão. Então, a ideia era fazer uma tabela. Olha mais ou menos como ficou uma tabela, né? E, claro, a gente sabe que teria uma infinidade de itens e possibilidades também. Então, aqui eu tenho situação cotidiana. Por exemplo, consumo em excesso, necessidade de economizar
substituição, consumo consciente. Vida sedentária, necessidade de mais saúde, caminhadas diárias, né? Então, assim, o que eu pude fazer na tabela foi isso. Agora chegou a hora de pôr a mão na massa. E o nosso exercício será feito em 2 grupos. Para isso, vamos nos dividir. Grupo A e grupo B. Vê aí quem vai para cada lado? Beleza? Deixa eu ver. Joia! Então, qual que é a ideia? Vamos debater um problema, ou seja, vamos conversar, vamos falar sobre as soluções, né? Os desafios. A pandemia tornou as pessoas mais conscientes e ativas? O que você acha? Para isso, nós vamos nos nortear pela seguinte orientação. O grupo A, quem é do grupo A? Beleza. Então, o pessoal do grupo A representará pessoas que não tiveram nenhuma alteração em sua rotina, afirmando que a pandemia trouxe novidades cotidianas. A turma do grupo B aqui, ó, grupo B, fiz até em preto para vocês diferenciarem, ó, A em azul, B em preto. Representará pessoas que mudaram seu estilo de vida, afirmando que a pandemia foi uma oportunidade de refletir e mudar. Grupo A e grupo B, fazendo que eu já volto. Grupo A, grupo B, preparados? Bora ver então. Cada grupo vai fazer o quê? Apresentará argumentos para defender seu ponto de vista. Mas de acordo com o quê, Pro? Com o seu conhecimento de mundo e com o que leu aqui na entrevista. O tempo de preparação será de 5 minutos e cada grupo terá 2 minutos para a apresentação. E depois a gente vai inverter as posições assumidas. Então, o pessoal do grupo A vai representar pessoas que mudaram o estilo de vida, afirmando que a pandemia foi uma oportunidade de refletir. E o pessoal do grupo B daí vai fazer o que está aqui em azul, ó. Pessoas que não tiveram nenhuma alteração em sua rotina, afirmando que a pandemia não trouxe novidades cotidianas. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de uma entrevista sobre o meio ambiente. Identificamos elementos constitutivos da entrevista, debatemos sobre as mudanças que a pandemia pode produzir no cotidiano e hábitos. Neste vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.